Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Todos nós já lidamos com alguma situação onde percebemos em nós ou nas pessoas à nossa volta um alto nível de intolerância. Atualmente, a própria internet, nas redes sociais, observamos posições bastante opostas, radicais, de muita intolerância de vários tipos. E você, é intolerante? Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Então, eu quero dar o nosso boa tarde a todos que estão nos assistindo em mais um programa Consciência e Transformação. Um programa que nós trazemos ao ar toda sexta-feira pelo canal do YouTube da TV Nova Luz, de meio-dia a 1h. Um programa ao vivo que sempre conta com a sua participação, com as suas perguntas, com as suas questões. E aqueles de vocês que, de alguma forma, querem voltar a assistir esse tema, querem voltar a ver algum dos temas que nós já apresentamos, você pode acessar o canal da TV Nova Luz ou então o canal do YouTube Milton Menezes, e lá você vai encontrar todos os programas gravados, os programas anteriores, onde nós abordamos diversos temas, diversos conceitos que tratam normalmente da psicologia, do comportamento, das reações, da dimensão espiritual, da terapia de vida passada, enfim. Nós procuramos abordar esses temas do comportamento, das questões do nosso dia a dia, procurando ampliar a nossa compreensão, o nosso entendimento e também desenvolvendo os recursos com os quais nós podemos enfrentar melhor essas dificuldades ou essas questões no nosso dia, na nossa própria vida. E hoje a questão que nós estamos colocando é sobre a questão da intolerância. A pergunta que a gente sempre coloca como uma provocação para iniciarmos o nosso debate é: você é intolerante? Então, eu estou convidando a você a entrar aí no chat do YouTube, enviar aqui no chat ali à direita da tela do YouTube, enviando a sua pergunta, o seu comentário. Nós vamos então responder as suas perguntas, ampliar as reflexões sobre esse tema, procurando trazer uma compreensão, principalmente diante de uma visão de um homem que considera, como eu falei anteriormente, a dimensão espiritual, a questão dos traços de caráter, a questão da influência das nossas encarnações anteriores, das nossas vidas passadas, nesses comportamentos que muitas vezes nós, apesar de reconhecermos, temos dificuldade de modificar, temos uma dificuldade de transformar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu estou convidando a todos que participem conosco pelo chat do YouTube, e primeiro dando uma boa tarde a todos que sempre estão nos prestigiando, o pessoal do Facebook, que nesse momento recebe também as nossas imagens, nosso som, e que possam também participar aqui. O pessoal da Rede Amigo Espírita, que tem ampliado o alcance do programa Consciência e Transformação, fazendo com que muitas pessoas possam ter esse acesso a essa reflexão, a esse nosso debate, e também a possibilidade depois de entrar em contato conosco, enviando as suas perguntas, enfim. Você pode fazer isso não só pelo comentário do próprio YouTube, no canal Milton Menezes, mas também procurando Milton Menezes no Facebook, mandando a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente está sempre disposto a poder atender na medida do possível a necessidade de todos que entram em contato conosco. E aí, então, eu quero começar o nosso programa falando sobre essa questão da intolerância, e logo na chamada inicial eu fiz um comentário que parece muito oportuno em relação ao debate, à reflexão sobre o tema da intolerância, que é a observação que nós temos no nosso dia a dia, principalmente hoje na questão das redes sociais, de um elevado nível de intolerância em vários aspectos, intolerância em relação às diferenças, às minorias, aos conceitos e aos preconceitos, fazendo com que se manifeste, principalmente nas redes sociais, formas de debate, de conflitos que beiram a agressividade, quase que a violência verbal, por conta desse elevado nível de intolerância. Mas a pergunta todo nível de intolerância, ele é necessariamente negativo? Evidentemente que não. É claro que quando eu faço essa pergunta, se você é intolerante, e depois na chamada eu procurei também falar sobre o que você tolera e o que você não tolera na sua vida, é uma forma de nós refletirmos sobre os limites e a intensidade daquilo que nos contraria, daquilo que nós concordamos, daquilo que nós não concordamos.
A grande questão quando a gente fala de intolerância é a característica, o conceito que nós temos, o entendimento que nós temos para essa expressão da intolerância como sendo uma reação sistemática em relação àquilo que é diferente da nossa forma de pensar, da nossa forma de ser, e de tal forma que nós não conseguimos, temos reações mais radicais, mais rígidas em relação a tudo aquilo que seja diferente daquilo que nós julgamos correto ou daquilo que nós julgamos ser o bom senso ou daquilo que nós somos. Quando então nós temos uma pessoa ou pessoas que de uma forma geral sistematicamente apresentam um padrão em que repetem esse tipo de rigidez, um tipo de oposição, um tipo de resistência a considerar, né, uma desconsideração de tudo aquilo que seja diferente do que ela pensa ou do que ela é, nós vamos então estar caracterizando aquilo que nós chamamos de intolerância. Essa intolerância, sim, ela tende a provocar vários tipos de desequilíbrio, vários tipos de consequências e repercussões, não só na nossa vida de relação, né? Ou seja, porque na nossa vida de relação interpessoal, amorosa, familiar ou no trabalho, esse nível de intolerância gera um nível de tensão e de conflitos que dificulta a harmonização, a cooperação, a harmonização e até esse tipo de trabalho em equipe que possa levar a cabo o objetivo daquele grupo, seja um grupo de trabalho, seja um grupo familiar ou até mesmo um grupo social. Mas, mais do que a questão dos problemas dos relacionamentos, nós vamos ver que o alto nível de intolerância tende a trazer também para o próprio indivíduo algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de repercussão negativa. O que nós temos observado na nossa prática clínica é que muitas vezes algumas patologias, alguns processos de ansiedade, alguns quadros de transtorno do humor, como a depressão, por exemplo, nos vários tipos e espectros da depressão, eles podem estar sendo causados na sua origem por um elevado nível de intolerância que se mantém, que permanece de uma forma cristalizada no modus operandi, ou seja, na forma como a pessoa funciona, como ela lida com a sua vida. O que nós temos observado é se a pessoa tem estruturalmente esse nível de tolerância muito baixo, o seu limite à frustração é reduzido, todas essas questões que contrariam, que são diferentes, que vão contra aquilo que a pessoa julga ser o melhor, o adequado, tendem a gerar uma reação, um nível de tensão, ou então a frustração a um tal nível que pode afetar, por exemplo, o quadro de humor, o sistema do humor, levando inclusive a quadros mais severos de depressão. Então vejam, apesar de muitas vezes, por exemplo, no caso da depressão, nós associarmos o quadro depressivo a uma base, a uma origem fundamentada na tristeza, numa emoção de tristeza e de abatimento, esse abatimento e essa tristeza podem ser já uma consequência de um tipo de característica dessa pessoa, uma característica anterior ainda, que vem antes dessa tristeza, que tem a ver com a intolerância, a dificuldade de aceitar as coisas que são diferentes, a dificuldade de aceitar as vicissitudes, as adversidades, da dificuldade de aceitar que simplesmente, por exemplo, as outras pessoas pensam de forma diferente de você, ou o nível de frustração e de abatimento quando a gente percebe que as coisas não vão necessariamente do jeito que a gente queria, do jeito que a gente desejava. Um alto nível de intolerância faz com que a pessoa desenvolva inicialmente um nível de irritabilidade, um nível de irritação, de contrariedade, pode manifestar essa irritabilidade nas suas relações e no trato consigo mesmo, inclusive, para depois, então, promover e acabar podendo gerar um desequilíbrio orgânico, uma somatização, ou então uma dessas patologias que nós estamos falando, como um transtorno de ansiedade, um transtorno do humor, ou até mesmo uma outra patologia mais grave, como um toque, um pânico. O que nós temos observado é que muitas vezes as pessoas que sofrem ou que têm essa estrutura de intolerância, elas não se dão conta de que muitas vezes estão fundamentando a sua reação numa certa crença, numa crença inconsciente de que, na verdade, tudo deveria ser do jeito que elas acham que deve ser, ou tudo do jeito delas, ou que de alguma forma que elas sabem o que é certo, o que é verdadeiro, a coisa como deveriam ser, como o outro deveria agir. Esse nível de intolerância àquilo que é diferente, ao convívio com aquelas pessoas que de alguma forma
tem padrões diferentes, tem metas diferentes, tem reações diferentes, faz com que a gente tente impor ou acabe estabelecendo um tipo de expectativa de idealização das reações, das situações, que nos distancia da realidade, porque a realidade é diversa. Um dos grandes problemas que nós temos nesse amadurecimento nosso no nível espiritual é aprender a conviver com as diferenças, seja no âmbito familiar, onde essa solicitação é mais forte porque nós temos relações quase que inevitáveis, seja também nas relações mais amplas, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações sociais, quando nós avaliamos a condução da política, das instituições públicas, muitas vezes porque não temos ascendência, não temos a condição de determinar uma mudança ou como as coisas devem ser. Ao observar que isso muitas vezes vai muito na distância, muito distante, muito divergente daquilo que nós julgamos preferível, nós tendemos a desenvolver um alto nível de contrariedade e que tem essas repercussões que nós estamos abordando hoje. Mas, evidentemente, isso não quer dizer que, ao falar de intolerância e de tolerância, nós tenhamos que tolerar toda e qualquer coisa. E aí é importante, para nós começarmos aqui a responder as participações de vocês, essa diferença entre o que seria tolerar, entre o que seria aceitar e o que seria concordar. Vejam que são palavras que muitas vezes parecem muito próximas e muito sinônimos, mas que nós, de alguma forma, precisamos refletir para poder discernir e poder desenvolver a capacidade de reação e de interação um pouco mais adequada, um pouco mais equilibrada no nosso dia a dia. Então, evidentemente, existem algumas coisas que nós não podemos tolerar na nossa vida, como algumas coisas que atentam contra a nossa própria vida ou contra a dignidade humana. Então, eu costumo chamar essa reação nossa da justa indignação. Ou seja, há uma indignação, há uma reação de contrariedade, às vezes até de raiva, mas ela é justa porque, de fato, aquela situação ela tende a trazer algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de impacto, algumas coisas que seriam consideradas essenciais, não só para a nossa própria vida, mas às vezes para a dignidade da vida das pessoas, da vida na coletividade. Então, algumas dessas coisas, elas são intoleráveis. Mas a grande questão é quando nós transformamos essa intolerância numa reação tão padronizada e tão rígida que não favorece a que haja uma interação ou uma intervenção de modificação. Daí, então, a importância de nós refletirmos sobre aqueles outros dois termos, o que seria aceitação e o que seria concordância. Porque, de um modo geral, a grande dificuldade que nós temos é de aceitação, ou seja, de considerarmos que, de fato, a realidade é diversa, que as pessoas tendem a pensar diferente de nós, que nós muitas vezes temos todos os motivos para pensar daquela forma, mas outras pessoas têm outros motivos, outros níveis de consciência, outros graus de amadurecimento que fazem com que essas relações, as interações, principalmente nos projetos de interação coletiva, eles causem e acabem revelando alguns níveis de conflito. Mas o processo de aceitação de que a realidade é diversa, ela é fundamental para que a gente possa ter um nível de tolerância a essa realidade. E é claro que, então, tolerar que uma pessoa seja e pense diferente de nós é fundamental, mesmo que não necessariamente eu concorde com a conduta dela, com a forma como ela leva a vida ou a forma como ela está decidindo sobre coisas que podem até interferir na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, não concordar faz com que eu, de fato, possa manifestar a minha discordância, faça, de fato, eu tentar contornar, rever, persuadir, muitas vezes atuar mais assertivamente na possibilidade de uma mudança, de um rumo, de um projeto, de uma decisão, de uma relação. Ou seja, por não concordar, e me leva naturalmente a expor o meu ponto de vista, defender o meu ponto de vista e tentar modificar, por que não, a realidade segundo a minha ótica. Mas a aceitação faz com que eu perceba que o outro pode ter motivos diferentes, pode ter uma história de vida tão diferente que faça com que ele tenha uma perspectiva daquele assunto, daquele tema, muito diferente da minha. Quando nós, então, consideramos, na forma como nós consideramos a questão da vida, das questões da reencarnação, das nossas experiências anteriores, nossas vidas passadas, essa lógica de repetirmos muitas situações em diferentes estados, em diferentes contextos socioculturais e econômicos, forjam em nós reações e assimilações de uma realidade de uma forma também muito diversa.
Então, dependendo do tipo de experiências que nós vamos tendo ao longo das nossas existências, nós vamos desenvolvendo uma certa forma de olhar o mundo, uma certa forma de reagir a determinadas situações. E essas reações são padronizadas. A partir do momento que nós passamos a repetir e a procurar viver a nossa vida com todo esse arsenal de experiências, nós vamos esbarrar com pessoas que têm perspectivas diferentes, experiências completamente diferentes e singulares, que fazem com que haja conflitos. O conflito, então, ele é uma condição natural do relacionamento humano. Onde há conflito, há uma diferença de ideias, de pontos de vista. E isso é até saudável, porque faz com que a gente possa enriquecer os nossos pontos de vista, ou pontos de vista dos outros, construindo, então, um processo de crescimento mais sustentável. O grande problema é quando nós, então, ficamos de tal forma fechados na nossa forma de pensar, na nossa forma de ser, na nossa maneira das nossas verdades, que nós, então, não conseguimos aceitar que o outro tenha uma outra perspectiva. E aí, então, ao invés do conflito, ou além do conflito, nós passamos a ter um confronto, passamos a ter um desgaste, passamos a ter relações antagônicas de níveis de hierarquia, onde um tenta sobrepor a verdade do outro e vice-versa. Normalmente esse nível de intolerância é esse tipo de cristalização que acaba gerando os principais problemas que nós temos nas relações e hoje muito claramente manifestas nas redes sociais, onde nós vemos de repente alguma pessoa colocando um ponto de vista e as polarizações sobre aquele ponto de vista assumem uma tal proporção que nós vemos chegarem ao nível da agressão, das ofensas, por conta exclusivamente das pessoas divergirem em relação a um determinado conceito. É como se nós tivéssemos então polos de verdades que não conseguem se comunicar no sentido de, inclusive, identificar o que pode ter positivo em cada uma dessas posições. E aí nós vemos, então, alguns assuntos da atualidade em relação às diferenças de raça, de gênero, de orientação sexual, de orientação política, chegarem a extremos de conflito que são, às vezes, inimagináveis e que expressam esse alto nível de intolerância que a sociedade, que a humanidade, de um modo geral, ela vem se defrontando, ela vem desenvolvendo. Então, eu queria, nesse primeiro momento, começar a provocar vocês com essas reflexões para a gente começar agora a falar sobre as questões de vocês. Então, envie a sua pergunta, envie a sua questão sobre aquilo que você não tolera, como você lida com as pessoas que são intolerantes. Enfim, vamos aqui aproveitar agora o nosso tempo para conversar e debater sobre esse tema da intolerância na nossa vida. Então, eu quero dar boa tarde a todos que nos assistem, que estão aqui conosco, de vários pontos, estou vendo aqui de vários pontos do Brasil, Tramandaí, Liliane Santos, boa tarde, Valéria, com todos aqui já conosco na nossa participação aqui do Consciência e Transformação. Eu vou começar com a Valéria Abreu Lima. Intolerante sim, infelizmente, com gente espaçosa, com atitude de violência, com a manipulação das mídias, com gente irônica e irresponsável. Fico bolada, procurando em mim onde também sou tudo isso. Valéria, você coloca aqui várias coisas, né, que são interessantes e importantes nesse debate do tema da intolerância. Eu vou começar pelo gente espaçosa, né? Ou seja, muitas vezes nós vamos lidar com pessoas no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares ou profissionais, pessoas que não têm a noção do limite até de espaço emocional, de espaço físico, de respeito àquilo que é básico nas relações, porque há um nível de imaturidade, um nível de ignorância, às vezes até uma questão de educação muito grande em relação às pessoas que nós convivemos. Mas esse é que é o grande desafio da aceitação que eu falava há pouco. Valéria, porque reconhecer que, na verdade, as pessoas têm perspectivas diferentes em relação, por exemplo, ao respeito ao espaço pessoal, ao direito de cada um, faz com que a gente desenvolva também a capacidade de colocar limites para essas pessoas, a capacidade de poder nos distanciar, de poder manifestar o nosso incômodo, porque também nós precisamos desenvolver esse tipo de amor próprio que procura estabelecer para o outro um limite quando nós somos invadidos. Então, a intolerância a isso leva a esse processo de aceitação, mas não uma aceitação passiva que concorda com essa invasão. Pelo contrário,
A tolerância é a tolerância de que existem pessoas que pensam diferente, que não têm essa noção e que nós precisamos estabelecer algum nível de limite para que esse espaço ele seja respeitado, para que aquele direito ele seja respeitado. Ou seja, a intolerância ela tem esse aspecto que é positivo, que é, por não tolerar, nós vamos ter que estabelecer ações, atitudes que imponham limite, que nos imponham em relação ao nosso direito, às vezes não muito fácil, porque temos trocas nessas relações, às vezes trocas de poder, às vezes no ambiente de trabalho temos as ameaças, às vezes até chegando a alguma coisa próxima do assédio moral. E nos relacionamentos familiares e amorosos nós temos as trocas e as barganhas afetivas, a troca de afeto, a troca de consideração, enfim, que também acabam fazendo a gente não distorcer um pouco esses limites que a gente tem que estabelecer para essas pessoas espaçosas. Então, por exemplo, com atitudes de violência que você fala, manipulação das mídias, é claro que esse tipo de ação, esse tipo de atitude, eles não são toleráveis. É isso que eu falava agora. É claro que, evidentemente, nós temos aqui um nível de polarização de algumas questões nas mídias, nas redes sociais, nos telejornais, que muitas vezes são evidentes. O cuidado aqui é que nós acabarmos usando aquilo que nós acusamos para defender o nosso ponto de vista, ou seja, acabarmos sendo também intolerantes com a intolerância. Porque, veja, olha o dilema, né? Ou seja, nós também acabarmos utilizando um tipo de atitude muito polarizada, também intolerante, em relação àquelas pessoas que são intolerantes. É um pouco do mesmo, né? Ou seja, nós então estabelecendo o uso do mesmo tipo de problema para uma possível solução do problema. A intolerância em relação a isso que você fala, da manipulação das mídias ou da violência, requer ações a partir dessa justa indignação, ações que estejam ao nosso alcance, às vezes um alcance limitado, mas que efetivamente começam a imprimir no sistema maior alguma modificação. O grande problema nessas questões maiores é que, como nós normalmente não temos a percepção de um possível resultado a partir da nossa ação individual, nós tendemos a desconsiderar o efeito de uma ação local, de uma ação mais dentro do nosso universo. Imaginamos que, porque não podemos atuar ou modificar o sistema e o cenário político, por exemplo, não fazemos uma conscientização, um debate disso no nosso ambiente familiar ou no nosso círculo restrito de rede social ou de nossas amizades. Algumas vezes não vamos poder, por exemplo, modificar a questão da manipulação da mídia, que muitas vezes, por interesses econômicos absurdamente maiores do que a nossa capacidade até de imaginação, são capazes de manipular dados, apresentar de uma forma tendenciosa certas notícias. E vejam, a questão da nossa consciência sobre isso é aumentar o nível de reflexão, de questionamento das pessoas de modo geral, para que elas também possam, muitas vezes aquelas que nós julgamos que são manipuladas, né, nessa manipulação alguém é manipulado, que aqueles que nós julgamos que são manipulados serem capazes de aumentar o seu nível de discernimento, de autocrítica, de crítica, mas dentro de um contexto que fosse mais maduro, né, que evitasse essas polarizações que só acabam provocando maiores conflitos e uma desorganização do sistema social e do sistema, às vezes, familiar. Mas, com certeza, né, Valéria, tem uma coisa que você fala aqui, muitas vezes o nosso incômodo tem a ver exatamente por algum tipo de ponto cego que nós temos, relacionado exatamente a algumas dessas questões, principalmente a questão da intolerância. Se você começar a observar a sua volta nas redes sociais, a forma como as pessoas se comunicam, nós vamos ver que muitas vezes as pessoas falam dessa polarização e elas não se dão conta como elas também estão radicalizando os seus discursos. Então essa reflexão que você coloca, ela é muito importante. Quer dizer, qual seria a nossa própria implicação nessa reação diante da nossa intolerância? Por que aquele tema que nós julgamos intolerante nos incomoda tanto? Muitas vezes, quando nós compreendemos isso melhor em nós somos capazes de compreender e até aceitar, mesmo sem concordar, essa questão, esse ponto de vista no outro ou naquele outro grupo social. Bom, mas obrigado, Valéria, pela sua participação. Obrigado a todos, né? Celeste, Hernândia, obrigado pelas palavras. A Socorro faz o seguinte: procuro não ser, mas às vezes acontece. Socorro, essa questão
ela é uma questão importante de que desenvolve a nossa tolerância e a nossa compaixão, a nossa compreensão conosco mesmo, né? Ou seja, quando nós observamos que temos ainda a dificuldade de manter um nível de tolerância que já o julgamos e entendemos como adequado, reconhecer que em alguns momentos nós ainda por algum motivo, que às vezes nos escapa ainda a compreensão, somos intolerantes, somos impacientes, somos ríspidos, enfim. Essa percepção e a identificação desses momentos, elas não são um problema. Pelo contrário, eu diria que elas já são um aspecto bastante positivo quando nós percebemos que já somos capazes de identificar, num primeiro momento, que fomos ou que estamos sendo mais intolerantes. Se você parar para observar, se quando a gente então observa o que já foi, ou que, então, que está sendo intolerante, a gente aumenta a nossa capacidade, o nosso nível de consciência para começar a modificar essa reação por uma reação mais adequada num outro momento em que a gente se sinta numa reação mais intolerante. A partir do momento que eu me reconheço já tendo novamente repetido uma reação de intolerância, a pergunta é, o que naquela situação, com aquela pessoa, com aquele tipo de assunto, me faz ter essa reação de intolerância? O que falta eu aceitar em relação à diferença do outro, em relação às repercussões disso na minha vida, na vida das outras pessoas? Essa pergunta em relação, por que é difícil para mim, o que falta, o que eu preciso aceitar nessa posição, mesmo que não concorde, ajuda justamente a que a gente possa modificar e melhorar, de uma certa forma, as nossas reações daquelas situações que nos contrariam ou com as quais nós não concordamos. Essa questão da diferença entre aceitação e concordância tem me mostrado muito eficaz em ajudar as pessoas, principalmente as mais intolerantes, a poder perceber e encontrar formas onde elas possam manifestar a sua discordância, mas desenvolvendo algum nível de aceitação, simplesmente porque o outro é e pensa diferente de nós. Mas obrigado pela sua participação, Socorro. E a gente sempre conta com a participação de vocês aqui no nosso programa Consciência e Transformação. Liliane Santos fala, sou sim, e mais do que pensava. Liliane, eu vou completar aqui a resposta da Valéria com essa sua, assim, quanto mais a gente percebe e se dá conta do quanto e quantas vezes e com que intensidade nós somos intolerantes, nós com certeza estamos dando o primeiro passo fundamental para uma transformação desse aspecto. Porque já reconhecemos o quanto, já reconhecemos e tomamos consciência que às vezes somos muito mais do que a gente imaginava. Isso, volto a dizer, faz com que a gente perceba, peraí, o que me move? Qual é a dificuldade de aceitar? Será que eu tenho uma expectativa de que os outros simplesmente acolhessem, obedecessem aquilo que eu acho que é certo? Porque vejam que muitas vezes eu tenho observado isso na minha prática clínica, observando e acompanhando diversas pessoas nesses 30 anos de experiência, que as pessoas se tornam intolerantes porque elas têm uma crença inconsciente, cristalizada, de que elas têm o domínio da verdade. Que elas, por terem bom senso, que elas julgam bom senso, as pessoas deveriam simplesmente considerar o que elas estão falando. Esse nível de intolerância vem quando a gente se depara com alguma coisa que normalmente diverge do nosso ponto de vista, da nossa forma de ser. Então, muitas vezes, se a gente tem um nível de intolerância como um padrão de reação generalizado em relação às coisas que nos contrariam, pode ser que nós estejamos identificados com um padrão de dono da verdade. Imaginamos, então, que estamos tão apropriados, sabemos tanto que é certo, que passamos a ter uma posição crítica, muitas vezes crítica, e muitas vezes, e muitas vezes intolerante. Então, esse aspecto de reconhecer é fundamental, mas para que a gente possa fazer essas perguntas. Qual é a minha dificuldade de aceitar? Será que eu estou tão identificado com a minha verdade que eu não considero que o outro pode pensar diferente? Pode ser diferente? E ele pode? Tanto é que ele é? Isso faz com que, então, eu consiga fazer essa discriminação entre concordar e aceitar. Mas obrigado mais uma vez, Liliane, sempre participando conosco. É um prazer estar com vocês aqui. A Tereza Catapano faz uma pergunta muito interessante. Como lidar com familiares intolerantes? Tereza, veja bem, a dificuldade é que uma pessoa intolerante, ela tende então, como eu estava falando agora com a resposta da Liliane, ela tende a estabelecer um padrão de verdade, de rigor, de sistematização, de crítica tão cristalizado que dificulta e vai dificultando e de uma certa forma distorcendo, empobrecendo as próprias relações familiares. Então, poder mostrar e desenvolver a capacidade de poder mostrar que tem um ponto de vista diferente, que você pensa diferente desse familiar,
é fundamental para que haja não só uma conscientização do outro, mas que a gente não pode contar. Como é que o outro que é intolerante, que acha que é o dono da verdade, vai reconhecer uma outra verdade? Então, nós vamos esbarrar numa dificuldade, mas quando a gente começa a colocar e ter uma noção daquilo que nós entendemos como sendo correto, e entendendo que o outro é intolerante porque ele está fechado numa verdade que ele acha que é exclusiva, nós podemos reconhecer aquilo que nós julgamos que é bom na fala e na posição dessa pessoa, mas sermos capazes de desenvolver uma fala do tipo: isso aqui eu concordo com você, mas sobre isso aqui eu penso diferente de você. Eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma necessidade diferente. E aí, muitas vezes, a questão não é só de quem vai vencer o quê, é ser capaz de, independente de querer convencer o intolerante, poder mostrar que você respeita a opinião dele, mas você tem uma outra. Isso desarma, muitas vezes, os principais conflitos que ocorrem quando a gente lida com uma pessoa intolerante. Evidentemente, algumas vezes, a forma de atuação de uma pessoa intolerante é de tal forma agressiva, ríspida, que nós temos às vezes que colocar limites até físicos de preservação nossa, não só em termos de agressão física, mas de preservação emocional, porque é muito difícil conviver com pessoas assim. O maior problema com essas pessoas de familiares intolerantes que eu vejo, Tereza, é essa barganha, muitas vezes, das trocas afetivas, das barganhas em relação à consideração, à importância, a dinheiro, que estão, às vezes, sendo utilizadas como forma de impor ao outro a sua verdade, impor àquela outra pessoa aquilo que eu acho que deve ser, que tem que ser, e aí eu uso a minha intolerância utilizando esse tipo de instrumentos. Isso é que normalmente acaba trazendo grandes danos às relações familiares. Mas a grande saída para isso, no meu modo de ver, é nós compreendermos que o outro é intolerante, ele está fechado nessa verdade, e eu posso então recuar, considerar e manifestar eu respeito a sua opinião, mas eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Quando a gente desiste, muitas vezes, de tentar convencer o intolerante de que ele é intolerante, por exemplo, a gente desarma os piores aspectos desse conflito. E isso favorece e melhora o convívio, a harmonização e a redução do dano e do tipo de consequências negativas que acabamos tendo quando lidamos com pessoas intolerantes. A Maria Rocha fala, eu às vezes, mas eu corrijo, né? Ou seja, corrigindo, acho que é isso, né? Veja, Maria Rocha, essa que eu estava falando aqui para a Liliane e para a Valéria, essa que é a grande questão, de ao percebermos, sermos capazes de conseguir desenvolver uma modificação no nosso nível de reação, de compreensão até do nosso próprio limite em relação ainda aos padrões que nós repetimos, às nossas verdades. Nós precisamos, e é justo que a gente defenda os nossos pontos de vista, que nós possamos persuadir as outras pessoas em relação a que compartilhem das nossas verdades, mas reconhecendo que, na verdade, elas têm outras verdades. Isso favorece, então, a que a gente possa corrigir com muito mais tranquilidade, também não entrando num processo autopunitivo quando nos deparamos com a nossa própria intolerância. Adelma, sou intolerante com a falta de respeito com os idosos e pessoas especiais. Deixa eu ver se a Adelma continua aqui. Tento me corrigir porque cada um tem... Deixa eu ver aqui o complemento. Eu não estou vendo aqui o complemento da Adelma. Isso eu comentava com vocês, né, Adelma, anteriormente, aquelas situações onde nós temos essa natural, justa indignação que nos faz adquirir uma atitude de intolerância a determinadas posturas de tratamento, por exemplo, a idosos, a pessoas com necessidades especiais, ou com algumas minorias, onde, de fato, por questões de princípios, de valores, nós vemos que aquilo é inaceitável em relação à nossa própria vida, à nossa própria dignidade, ou, digamos, da dignidade humana. Então, essas situações que ferem aspectos que nós julgamos mais morais, éticos, ou que ferem a questão da ameaça à dignidade, à integridade física, moral, emocional, elas são naturalmente passíveis da nossa intolerância. A grande questão é não tolerar isso, mas saber exatamente qual é o nosso nível de atuação para fazer e demonstrar essa nossa intolerância, para manifestar a nossa não concordância com aquilo. Porque é esse tipo de atitude que tende a gerar um movimento no sistema e que pode, inclusive, levar a uma maior reflexão, um maior nível de consciência, em última instância, uma modificação, por exemplo, na forma como as pessoas, a sociedade, o governo
deve tratar os idosos, deve tratar as crianças, deve tratar os excluídos, por exemplo. Então, é essa nossa intolerância, mas a ação de não concordância, uma ação que seja efetiva, que seja equilibrada no sentido não que ela não tenha que ter força, não que ela não tenha que ser assertiva muitas vezes, mas com equilíbrio de evitar essa radicalização que acaba polarizando e ao invés de trazer o opositor, aquele que nós não toleramos, para um nível de consciência, cristaliza também a sua posição. Se nós pararmos para observar, muitas vezes essa oposição mais violenta, agressiva, ela faz com que o outro se defenda. Então, ao invés de ele estar aberto para considerar nosso ponto de vista, ele fica mais cristalizado no ponto de vista dele, aumentando então o nível de tensão e de distanciamento daquilo que poderia ser uma possibilidade de combinação, uma possibilidade de modificação, de transformação de ambas as partes. Então, a intolerância sim para muitas coisas, mas principalmente a forma como nós vamos atuar na tentativa de levar o outro a modificar a partir da consciência e da transformação. Obrigado, André. Rita, de Arco Verde, do Pernambuco. Obrigado, Rita, também nós gostamos muito, o tema é maravilhoso, obrigado Liz. A Tereza volta a falar, tenho dificuldade de tolerar a falta de educação. Toda vez que nós falamos de relacionamentos, né, sociais, familiares, nós vamos esbarrar nesses parâmetros de critérios entre o que é educado, entre o que é polido, entre o que é sociável, né, entre o que é moral, entre o que é ético. E aí nós temos parâmetros, às vezes, e critérios que começam a se misturar, porque às vezes o que é certo e é bom para uma pessoa é exatamente diferente daquilo da outra. E aí nessas zonas, nessas interfaces que nós vemos as zonas de conflito e de maior intolerância. Então, esse exercício, né, de observar, e aí volto a dizer, reconhecer que o outro pode não ter o nível de educação que nós julgamos melhor, mas que isso exige que nós, não concordando, coloquemos limites, é fundamental para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio onde a nossa intolerância não vá para esse extremo e que também não nos torne omissos ou passivos, mas ativos de uma forma mais efetiva, respeitosa e que considere que o outro tem, no mínimo, um nível de consciência, um nível de educação, uma história de vida diferente da nossa. Esse é um grande e difícil desafio que nós temos, lidar com as diferenças de modo geral, sermos capazes de tolerar sem perder a identidade, sem perder a coerência, a congruência com aquilo que nós pensamos como sendo certo, correto e ideal. Esse limiar, ele é extremamente difícil e ele é muito mutável, né? Porque é flexível, porque em alguns momentos nós podemos ter que ser mais flexíveis e tolerantes para, por exemplo, evitar um conflito, em outros momentos não podemos transigir de abrir mão de um certo ponto de vista. Então, esse ponto de equilíbrio é normalmente difícil da gente ser alcançado, mas é essa reflexão que nós estamos fazendo aqui que favorece que que a gente consiga, de alguma forma, melhorar o nosso nível de tolerância e contribuindo efetivamente para uma transformação nos níveis dos projetos sociais, familiares, emocionais, né, de desenvolvimento espiritual, enfim, porque todos eles passam por um tipo de convívio, de contato com as diferenças. Elizabeth Santos, boa tarde, Elizabeth. Graziela, a primeira vez aqui, seja bem-vinda, Graziela, né? Espero que esteja gostando e sempre convidada a assistir os nossos programas gravados anteriores e sempre às sextas-feiras, ao meio-dia, nós aqui sempre tratando um tema como esse hoje, da intolerância. Aline Figueiredo, sou intolerante a pessoas maldosas, falsas, que querem prejudicar os outros. Esse é o tipo da intolerância que nós sempre temos que tomar cuidado, porque há uma necessidade, uma exigência de que a gente possa se posicionar, mas há o risco da gente acabar desenvolvendo um tipo de atitude movido por sentimentos mais destrutivos, né? Emoções destrutivas, como eu costumo chamar, como a raiva, como o ódio, como a impaciência excessiva, que levam muitas vezes muito mais a uma desorganização e um impacto, a uma consequência negativa em nós mesmos, no nosso próprio corpo ou na nossa saúde, do que às vezes naquele que é falso. Agora, lidar com pessoas que têm agendas ocultas, né? Ou seja, quando a gente fala de agendas ocultas, a pessoa que tem sempre uma outra intenção. Então, ela demonstra e apresenta um ponto de vista, uma atitude, mas nós percebemos ou constatamos que tem outras finalidades, outros objetivos que não estão claros. Trabalhar com pessoas que fazem esse tipo de jogo é normalmente muito desgastante, muito difícil, e nós devemos, na medida do possível, trazer sempre a questão da transparência como sendo fundamental.
O grande problema é que às vezes as pessoas sequer se dão conta de que isso traz um comprometimento, uma contaminação das relações. Elas acham que essa é a forma de poder, por exemplo, conseguirem as coisas que elas julgam que sejam boas, porque muitas vezes elas estão fazendo porque elas julgam que aquelas coisas são boas para ela, ou que elas vão ter algum tipo de oposição, então elas tentam contornar essa oposição manipulando a sua própria atitude. Compreender isso e ter um nível de tolerância, mas ao mesmo tempo de firmeza, é um desses desafios que a gente está colocando em relação ao desenvolvimento de soluções, quando nós percebemos que o nosso nível de intolerância ele pode estar trazendo maiores prejuízos. Um dos grandes pontos que nós devemos observar é exatamente esse, quando nós percebemos que o nosso nível de intolerância acaba trazendo um tipo de prejuízo, algum tipo de repercussão negativa na nossa própria vida, na nossa saúde, nas nossas relações. Isso é uma indicação de que nós precisamos mudar a forma como nós encaramos essas situações. Isso, volto a dizer, não necessariamente quer dizer concordar com as pessoas, mas encontrar uma outra forma de manifestar a nossa discordância, o nosso ponto de vista, para que de uma forma nós consigamos manter um tipo de equilíbrio e sustentação para poder manter o convívio com aquela situação ou até mesmo com aquelas pessoas. Silmara, a Silmara é sempre conosco aqui também. A Silmara fala, sim e não, Milton. Quando o meu grau de intolerância comigo mesmo e vivências pedem espaço interno e o barulho externo é agressivo, se quer ser perdoado, não culpe. Essa que é a questão, né, Silmara? Muitas vezes o nosso nível de intolerância conosco, ele acaba e aí algumas pessoas acabam sendo intolerantes ou até rígidas consigo, porque elas acabam percebendo que são intolerantes. Mas se eu também tento ser tolerante excessivamente com o outro e muito intolerante com a minha dificuldade, eu acabo gerando o mesmo tipo de tensão, o mesmo tipo de repercussão em mim mesmo. Então, essa via de mão dupla da intolerância, ela tem a ver exatamente com a nossa capacidade de lidar com aquilo que é diferente daquilo que nos contraria. E às vezes nós nos sentimos contrariados conosco mesmo, porque, por exemplo, já queremos não ser intolerantes, mas somos intolerantes. Temos reações ainda automáticas que não conseguimos ainda contornar, não conseguimos ainda modificar. Então, quando você fala isso, né, se quer ser perdoado, não culpe, não adianta a gente, então, identificar, por exemplo, as pessoas intolerantes e estar usando da nossa intolerância com isso. É um exercício que a gente pode, inclusive, perceber no outro aquilo que, por exemplo, está muito forte em mim. Talvez o incômodo excessivo com uma pessoa intolerante seja porque eu também guardo algum nível de intolerância, mesmo que às vezes não manifeste numa forma tão rude, agressiva de falar ou de ser. Mas a intolerância tendo a ver com a dificuldade de aceitar que de repente o outro pense e seja diferente, até sendo intolerante. Então, essa via de mão dupla, esse distanciamento de nós mesmos para perceber não só o outro, mas a gente mesmo, favorece e é fundamental para o processo de transformação. Quando nós conseguimos esse distanciamento, essa atitude observadora de nós mesmos, que faz a gente perceber por que a gente está se reagindo de uma forma tão intolerante. Ainda há pouco eu falei sobre essas perguntas, de poder perguntar qual é a dificuldade que eu estou tendo de aceitar a opinião do outro. Por que será que esse assunto me incomoda tanto? Qual será a minha verdade que de repente está sendo contrariada ou confrontada nessa situação? Isso me ajuda nesse distanciamento a avaliar aqueles aspectos da minha verdade que eu continuo achando que são verdadeiros, mas outras formas de reconhecer a verdade do outro e como a gente vai aprender a lidar e desenvolver formas mais maduras, mais humanas, de convívio com essas pessoas que têm pontos de vista diferentes, mesmo aquelas que têm pontos de vista muito cristalizados e que muitas vezes nós vamos ter que estabelecer atitudes de maior nível de limite. Então, essa questão da observação ela é fundamental para o processo de transformação no aspecto no trato da intolerância. Regina, obrigado, Regina, estou amando ouvir essa palestra, obrigado, né? Sempre com a sua participação, Regina, e de todos que estão aqui conosco. Celeste Moraes, eu sou mais intolerante à injustiça. Eu costumo dizer e perceber, Celeste, que normalmente os aspectos que são mais comuns e aqueles que são presentes e que são talvez considerados saudáveis, são aquelas nossas reações a situações que tangenciam o que eu chamo de valores fundamentais. Então, se nós observamos situações de injustiça,
ou seja, onde alguém está sendo tratado de uma forma injusta, que não seja adequada. Quando nós temos, por exemplo, a questão da segurança, alguma coisa que abala ou afeta decisivamente a segurança das pessoas, o aspecto do equilíbrio, da saúde, da serenidade, da dignidade humana, da situação da fragilidade, né? Ou seja, onde há diferença de poder, muitas vezes a injustiça em relação às diferenças de poder, então o mais forte em relação ao mais fraco. Normalmente essas questões que tangenciam o que eu chamo de valores fundamentais do ser humano são aqueles que naturalmente tendem a trazer reações de maior indignação e de maior intolerância, porque não dá para tolerar a injustiça, não dá para tolerar a forma agressiva de se tratar, as desigualdades. O que não quer dizer que a gente não possa compreender que existe essa realidade, que nós precisamos ter um tipo de atuação para modificá-la. Então, em cima desses valores fundamentais, que normalmente nós temos uma reação e um relato comum à maioria das pessoas quando elas estão diante de situações que tangenciam esses valores fundamentais, que eu chamo de valores fundamentais. Esses valores fundamentais normalmente estão associados aos valores mais espirituais, valores, então, que têm a ver com a benevolência, com o bem, né, com o belo, com a paz, com o amor, com a harmonia, ou seja, a justiça, os valores que nós julgamos, então, essenciais. Só que esses valores, como são espirituais, eles estão muito distantes da nossa realidade no nível do ego. Então, quando nós temos situações que agridem esses valores, nós tendemos a ter reações mais indignadas, de intolerância, porque eles ferem algo que nós temos potencialmente como um desenvolvimento natural na nossa vida, alcançar níveis elevados de valores fundamentais, de valores espirituais. Mas obrigado pela sua pergunta, que nos permite isso, né? A Celeste fala também que tem o síndrome de pânico e automatismo mental. Celeste, o transtorno de pânico, a gente já tem falado sobre isso em programas anteriores, é um transtorno de ansiedade hoje que tem muito a ver com a sensação de desproteção, com a sensação de perda de controle, de domínio sobre as situações que eventualmente podem nos atingir. E isso faz então com que haja uma desorganização no nosso psiquismo, na nossa forma de lidar com a realidade, onde, diante de uma situação que não necessariamente represente uma ameaça, nós tendemos a reagir como se fosse uma grande ameaça e com todos os sintomas que só quem passa pelo transtorno de pânico tem. E os automatismos mentais que todos nós temos, uns mais cristalizados ou com os mais repercussões, outros não, mas também muitas vezes cristalizando essa nossa dificuldade de ter respostas mais diversas, né? Respostas mais sob medida para cada situação, mas repetimos com esses automatismos mentais no nosso dia a dia. Elizabeth Santos faz uma pergunta interessante: existe alguém que não seja intolerante? Elizabeth, quando eu falo, como eu falei ainda há pouco, que nós chamamos de intolerante as pessoas que têm um padrão, então, muito rígido e muito generalizado de não conseguir tolerar com as diferenças, nós temos, então, pessoas que têm isso de uma forma muito marcante. São os que nós podemos chamar de intolerantes. Agora, existem outras pessoas que têm um maior nível de aceitação e elas conseguem, então, fazer com que essa intolerância seja essa que a gente falou inicialmente como sendo uma intolerância talvez mais saudável, né? Ou seja, aquela que nos leva a uma ação de modificação, de persuasão, de limite e tal. E não necessariamente algo que está generalizado na maioria das situações que ferem ou que nos contrariam. Então, existem sim pessoas que não são intolerantes nesse sentido mais clássico, né? Mais patológico, mas essas também têm, em algum momento, algum nível de intolerância. Então, a ausência de intolerância pode demonstrar, inclusive, uma certa indiferença, até uma certa patologia, quando as coisas, então, simplesmente não nos afetam. Isso pode ser, inclusive, um problema psicopatológico, né? Que aí vai para um outro extremo, onde as pessoas também são indiferentes a qualquer coisa que esteja e que aconteça à sua volta. Ok? Mas, de qualquer forma, é uma pergunta interessante, né? A Silmara coloca, como o pessoal estava falando aqui do problema do sinal, que nós estamos sendo testados agora na nossa tolerância. É isso, né? Ou seja, nós estamos aqui, nesse momento eu não sei se o problema foi resolvido, se não foi resolvido, e nós temos que ser capazes de desenvolver esse nível de aceitação de que a realidade
muitas vezes não vai ser exatamente ou coerente com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós preferimos, apesar de todos os esforços que a gente possa fazer. Vamos continuar aqui conosco. Eu tenho dificuldade, nós já respondemos sobre a falta de educação, muitas pessoas participando. Eu vou passar aqui um pouco para a gente ver as nossas participações mais à frente. Ceci Bragança, boa tarde, Ceci. Ultimamente eu vejo as pessoas idosas sendo intolerantes com os jovens. Eles estão ficando muito abusados e não dando exemplo de sabedoria que adquiriram. Tem jovens que têm limitações físicas e mandam ir de escada ou fazer algo que force a limitação. Veja, Ceci, nós estamos passando por um momento na humanidade, na sociedade, um momento muito crítico, né? Onde alguns desses valores que nós tradicionalmente julgávamos como sendo coerentes, desejáveis, eles estão sendo revertidos numa mudança muito grande desses critérios. Então, a questão da idade, do idoso, do jovem, de educação, de respeito, de direitos, nós, de fato, observamos um momento de uma reformulação e de uma nova ressignificação do que realmente eles representam. E nesse momento de ressignificação, há muitas vezes uma confusão generalizada. Daí é importante que a discussão sobre aquilo que a gente tolera e não tolera, ela passe a gerar o estabelecimento de novos padrões, novos parâmetros daquilo que é aceitável, daquilo que é tolerável, daquilo que se espera e daquilo que não se espera, ou daquilo que não seja tolerável. Então, por isso que essa discussão, quando ela não é polarizada, ela favorece a uma modificação natural das relações sociais, das relações humanas, dos níveis por exemplo, de parâmetros que vão ser obrigados ou vão ser exigidos, por exemplo, dos programas do governo, dos programas sociais, na medida que a gente começa, então, a ter um maior nível de consciência sobre aquilo que a gente tolera, daquilo que a gente julga justo, coerente, enfim. Daí a importância de uma discussão e de um debate sobre aquilo que se tolera ou não, porque temos diversas pessoas com pontos de vista totalmente diferenciados, mas evitando-se, no meu modo de ver, essa polarização que de fato não acrescenta níveis de solução. Pelo contrário, aumenta o nível de dissensão, o abismo e as barreiras que nós temos entre as pessoas e que evita, com certeza, soluções que sejam mais abrangentes, que possam ser mais ecológicas aqui não no sentido do meio ambiente, mas que repercutam no maior nível, no maior número de sistemas e subsistemas possível. Quando a gente começa a perceber que as nossas decisões elas afetam outros sistemas, a gente então passa a ter uma maior compreensão, maior responsabilidade sobre essas soluções. Obrigado mais uma vez pelas participações. Luziene, boa tarde, Luziene. A Luziene falou que gostou da agenda oculta, me pegou. Eu costumo brincar com isso, né, Maria Luziene? Assim, bem-vindo ao clube, né? Porque muitos de nós, hoje, claro, a gente começa a ter alguma consciência. Veja, a gente fala sobre isso, a agenda oculta, quando você fala que se pegou às vezes nisso, é porque às vezes a gente não se dá conta como nós estabelecemos algumas estratégias, alguns tipos de artifício para conseguir o que a gente quer, assumindo uma determinada atitude, às vezes uma certa imagem, um padrão que a gente acha que é preferível que tenha, e a gente não se dá conta que aquilo às vezes é uma agenda oculta, ou seja, nós temos outros interesses, outras intenções. Mas vejam, isso é natural e o mais importante é quando a gente percebe essa incoerência. Quando a gente percebe, por exemplo, que isso é o que eu chamo de ponto cego. Um aspecto que eu repetia, que eu fazia e que eu não me dava conta. Aí, às vezes, numa reflexão como essa, a gente fala assim, nossa, eu também faço isso. E a partir daí a gente ser capaz de modificar, minimizar ou diminuir um aspecto que muitas vezes traz um nível de pouca credibilidade, pouca autenticidade às relações. Então, essa questão da agenda oculta ela é muito importante, porque nós tendemos a estabelecer duas formas, né? Não duas caras por uma falsidade, mas duas formas de lidar. Uma que a gente lida, às vezes, externamente e uma outra internamente, às vezes muito dissociadas uma da outra. Quanto mais a gente alinha isso, melhor e mais coerentes são as nossas relações e a nossa própria conduta na nossa vida. Obrigado, Luziene, pela sua participação. Um grande abraço para você. Vamos passar aqui para... Vanessa,
Boa tarde, adoro o programa. Descobri recentemente e já assisti praticamente todos os vídeos do canal. Obrigado, Vanessa. E sempre que você quiser repetir, ou então indicar um amigo, você pode ir no canal Milton Menezes, ou então no canal da TV Nova Luz. Nós temos lá todos os programas gravados anteriormente, você pode assistir, repetir, enviar sua pergunta. Enfim, o objetivo do nosso programa é exatamente esse, poder estabelecer e ampliar, né, o alcance dele a todas as pessoas que têm interesse nesses temas. Rafael, na depressão estando melhorando, ok? Porém, se fica esperando algo, isso gera uma ansiedade, pois parece que vamos ficar ruim. Pode ser uma intolerância por achar que já deveria estar bem. É isso, né, Rafael? Isso é muito importante. Muitas vezes, quando nós nos deparamos e nos percebemos, por exemplo, movido por reagindo a uma patologia, um problema como a depressão, a gente pode reconhecer que muitas vezes é a nossa intolerância, por exemplo, de nós não conseguirmos ver os projetos na nossa vida acontecendo como nós gostaríamos, ou às vezes até mesmo nós não conseguindo já reagir à depressão como nós imaginávamos. Estamos tomando a medicação, estamos fazendo o acompanhamento psicoterápico, estamos indo na casa espírita, enfim. E parece que apesar disso o problema não reduz, não é resolvido. Vejam que, como eu falei, se o processo da depressão ele pode estar relacionado a esse nível de frustração, quando eu estabeleço um nível de cobrança a mim mesmo, porque eu já esperava estar melhor, já esperava não ter que tomar toda aquela medicação, eu então acabo, para tratar o problema, eu gero a causa do problema. Ou seja, o meu nível de insatisfação, de intolerância comigo mesmo, acaba gerando mais depressão e mais desânimo e mais abatimento. Então, vejam, é importante ser capaz de ter esse nível de tolerância sem ser necessariamente um processo de passividade. Obrigado, Rafael, pela sua participação na questão da depressão e, né, enfrentando e sendo mais tolerante sem deixar de ser assertivo, a possibilidade de superação ela fica muito maior, pode ter certeza. A Maristela: muito difícil conviver com pessoas intolerantes. Eu não discuto porque não gosto de me impor, mas meu emocional adoece. Devemos nos afastar dessas pessoas. Muito bom pode poder acompanhar ao vivo. Obrigado, Maristela. A questão do afastamento das pessoas que são intolerantes, ela é sempre uma questão muito da circunstância. Não é uma resposta fechada e absoluta, Maristela, porque em alguns momentos o nosso limite pessoal, físico, emocional exige um afastamento temporário, momentâneo, ou às vezes até um pouco mais duradouro de uma pessoa intolerante. Em outros momentos, nós conseguimos encontrar uma forma de lidar com essa pessoa sem adoecer. O nosso adoecimento é justamente e muitas vezes porque a gente percebe que a gente não consegue impor o nosso ponto de vista ou conviver com uma pessoa que fica lá cristalizada no ponto de vista dela. Então, quando a gente encontra essa outra forma de olhar, nós podemos conviver, estar próximos, desde que emocionalmente a gente não se sinta abalado. Só que às vezes, por ser difícil esse isolamento mais emocional, a distância física favorece pelo menos a gente ter uma condição de reequilíbrio, de recuperação, muitas vezes, e por exemplo, se a gente não consegue ou não tem como evitar uma distância que seja definitiva, ou porque a gente ama aquela pessoa, ou porque tem uma relação que é definitiva, enfim, mas é encontrar esse ponto onde às vezes para nosso equilíbrio é importante promover inclusive um afastamento físico, como questão de amor próprio, né? Para a gente poder também preservar a nossa estrutura, a nossa estrutura física, a nossa condição emocional, né? Então, muitas vezes nós vamos ter essa necessidade de afastamento, mesmo a despeito de termos que, às vezes, abrir mão de alguma coisa em relação a esse afastamento. O grande problema, e eu vou usar essas palavras para encerrar o nosso programa de hoje, querendo agradecer a todos que estiveram conosco, é exatamente esse, que a gente então reage a uma pessoa intolerante, mas também porque nós gostaríamos que ela reconhecesse a nossa verdade. Então a gente não percebe que na ação e no desgaste com uma pessoa intolerante, nós estamos às vezes nos deparando com a nossa própria intolerância. Quando reconhecemos então que o outro tem essa posição rígida, uma posição fechada, e compreendemos que ele não vai estar aberto para isso, talvez abrimos mão de tentar convencer o outro e passamos a olhar com mais compaixão, passamos a olhar com mais empatia, passamos a ser e a estabelecer um maior nível e um melhor nível de inteligência emocional. De sermos capazes de desenvolver emoções, reconhecendo que aquela pessoa não está aberta à nossa verdade, que ela não está modificando. E aí a grande escolha e a grande pergunta é se nós conseguimos conviver, a partir do momento que nós aceitamos que ela é assim, se nós conseguimos conviver com a parte que é intolerante dela, com a outra parte que normalmente é uma parte boa, é a parte que nós gostamos de conviver com aquela pessoa.
Essa é a grande questão que faz com que a gente amadureça e amplie a nossa reflexão, a nossa tolerância, mas principalmente a nossa compaixão. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, agradecer a todos que estiveram conosco, aqueles que eu não pude responder. Nós sempre guardamos essas perguntas para a sugestão dos novos programas. Quero desejar a todos uma excelente semana, até o nosso próximo programa, sexta-feira que vem, e a todos muita paz.